A graça e a paz do nosso Senhor e a Igreja. Nós vamos participar hoje do estudo bíblico da Palavra de Deus. Na noite desse dia, estou gravando esse vídeo pela manhã, porque à noite eu estarei em reunião com o Conselho da Igreja Presbiteriana de Sião. Então hoje o culto não será ao vivo, eu estou gravando e logo às 8 horas eu lançarei o link desse vídeo para que vocês possam ter acesso ao estudo bíblico hoje às 20 horas. Lembrando, irmãos, nós devemos estar em oração para com a reunião que estaremos tendo hoje às 20 horas, com o conselho, para que tudo seja feito ali mediante a vontade de Deus para a nossa vida, para a vida da igreja. Em meio a essa pandemia, decisões terão que ser tomadas e que isso seja tudo à luz do Evangelho de Cristo Jesus. Hoje eu quero trazer para nós, para que nós possamos pensar um pouco sobre essas coisas que vêm acontecendo no nosso país, não só no nosso país, mas em outros países também. E eu quero pensar um pouco sobre essa pandemia, esse período que nós estamos vivendo, não só da doença, mas também do desemprego, da economia baixa. Vamos ver o que Deus tem para nos dizer de tudo isso. Eu quero trazer coisas que aconteceram no passado, para que nós possamos trazer hoje para os nossos dias. Então, eu gostaria que os irmãos acompanhassem comigo no livro de Abacuque, capítulo 3, a oração de Abacuque. Eu vou estar lendo os primeiros 3 versículos, mas nós vamos tratar de todo o capítulo hoje. Mas eu gostaria de ler inicialmente os primeiros 3 versículos e vamos orar, e para que Deus possa nos ensinar nesta noite como agir mediante a essa pandemia, com os ensinamentos de Deus no passado. Porque Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Deus é imutável, Deus não muda. Nós conseguimos aprender com as coisas do passado o que Deus é hoje também para as nossas vidas. Então vamos fazer a leitura. Diz assim, os 3 primeiros versículos da oração de Abacuque, no capítulo 3. Oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Tendo ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, e me sinto alarmado, aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida a tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã e do monte Parã, vem o santo, a sua glória cobre os céus, e a terra enche do seu louvor. Vamos orar. Senhor, nós glorificamos o teu santo nome neste dia, Senhor, pedindo ao Senhor que em nome de Jesus nós venhamos aprender mediante a tua palavra, mediante esses tempos de aflições em que o teu povo vive, mas nós temos esperança, e a nossa esperança decorre de ti. Abençoe a tua igreja, Senhor, abençoe este estudo, e nós possamos verdadeiramente tirar este tempo, Senhor, para poder ler a palavra de Deus e ver o que o Senhor tem para cada um de nós hoje. Abençoe que brevemente, quando estará sendo lançado este link, para que as pessoas possam ouvir a tua palavra, estaremos nos reunindo também junto ao Conselho de Sião. Eu peço ao Senhor que o Senhor abençoe aquele conselho, que o nosso Senhor possa dar luz à mente de cada um deles, para que nós possamos tomar as decisões que vindo do céu para os nossos dias de hoje, para que essas decisões sejam a vontade do Senhor para a vida da tua igreja. Em nome de Jesus, que nós oramos e pedimos perdão pelos nossos pecados. Amém. Irmãos, Abacuque foi contemporâneo de Jeremias. Provavelmente o livro foi escrito um pouco antes deles irem para o cativeiro da Babilônia em 597 a.C. Agora, no capítulo 1 de Abacuque, por exemplo, vem a sentença de Deus diante do povo de Israel ali. Sentença vem sobre eles, onde que eles seriam levados cativos ali pelo povo da Babilônia. Diante dessa sentença, Abacuque teme e pede a Deus por misericórdia. No capítulo 3, agora, depois de ele ver a sentença de Deus, Deus não vai mudar a sua sentença, mas que Deus é misericordioso, ele vê toda a glória de Deus, toda a majestade de Deus, e que essas coisas deveriam acontecer por causa da desobediência do povo de Israel.
No capítulo 3 agora, fechando com uma oração, depois sabendo que tudo aquilo que vai acontecer com o seu povo, com ele mesmo, agora ele fecha orando a Deus. E como eu sempre digo, o primeiro passo de orarmos, de termos uma oração para com Deus verdadeira, é o temor que nós devemos ter e apresentar diante de Deus a sua glória, e devemos adorar a Deus como primeiro passo na nossa oração. Veja o que Abacuque diz, como nós já lemos a oração do profeta Abacuque, versículo 1, sobre a forma de canto. Tenho ouvido ao Senhor as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. E no decurso dos anos, fazem conhecida na tua ira, lembra-te da misericórdia. A primeira coisa que ele vem chegando a Deus é através da oração, do temor, porque ele sabe que no decorrer dos anos, as coisas vão piorar para o lado do seu povo, porque o povo será cativo ali da Babilônia como castigo de Deus pela desobediência. Então ele teme a Deus. Esse temor não é ter medo de Deus, mas saber a mão poderosa que Deus tem, e é Ele que permite que todas essas coisas acontecem ainda assim com o seu próprio povo, e ele tem ali um julgamento contra o seu povo, o povo de Israel, como também tem um julgamento para a Babilônia. Logo depois, um dia, o povo seria liberto, né, das mãos ali dos caldeus. Então, o temor que ele tem em meio a todo essa guerra que irá acontecer, ele teme a Deus, declarando que Deus é o Senhor, e pede a Deus que no decorrer desta obra ele possa avivar o povo. Meus irmãos, nós vivemos aqui também em tempos difíceis. Nós não sabemos o quanto vai durar essa pandemia, mas uma coisa nós temos por certeza: não só não sabemos quanto vai durar, como nós temos certeza de uma coisa: essa não vai ser a última pandemia. Jesus já havia predito tantas outras coisas que iriam acontecer antes da sua vinda. Aqui, Abacuque ora a Deus para que o dia da vinda do Senhor, para soltar esse povo da Babilônia, depois dele ser preso e castigado, ele já tanto via o passado, como aconteceu com Moisés, como aconteceu com Abraão. Ele tanto prescreve ali o passado, confiando em Deus no presente, sabendo do futuro, o futuro do povo de Israel, sabendo que Deus iria libertar o seu povo, pois era o povo que ele escolheu. A mesma coisa nós podemos trazer para os nossos dias hoje. Nós devemos temer a Deus. Em meio a tudo isso que vem acontecendo, a toda essa pandemia, nós devemos colocar todas essas coisas diante de Deus, louvando, sabendo que Ele é o nosso Deus, é um Deus todo-poderoso. E muitas vezes Ele vai usar da correia para nos castigar por causa do pecado, por causa do nosso pecado. Mas isso não quer dizer que nós não podemos continuar confiando em Deus, pois para conosco Deus tem sido misericordioso, e nós sabemos que em meio a essa pandemia, em meio a essas dificuldades que nós passamos, Deus está conosco e Deus não nos abandona. É por isso que nós devemos temer ao Senhor, porque é Ele que predita todas essas coisas. Nada acontece sem que a vontade de Deus primeiramente queira que aconteça. Então, assim como Jeremias, ele começa orando a Deus, temendo a Deus, sabendo que Ele é um Deus poderoso, é um Deus que faz todas essas coisas, como nós aprendemos na terça-feira no livro de Daniel, quando Daniel ali já está, então, nesse cativeiro da Babilônia. Ele continua orando a Deus, ele continua temendo o Senhor, e tudo acontece porque Deus assim permite que aconteça. Então, a primeira coisa que Abacuque nos mostra é que o Senhor Deus nós devemos temer o Senhor nosso Deus. A segunda coisa que ele vai nos revelar é que nós devemos ter também apelar para a misericórdia de Deus. Veja bem ainda no versículo 2, na parte B, ele diz: no decurso dos anos faze conhecida a tua ira e lembra-te da misericórdia. Em meio à ira,
em meio a tudo aquilo que aquele povo iria viver, aquele povo da Babilônia, pela mão de Deus, pela mão poderosa de Deus, por causa dos seus pecados, por causa da desobediência, ele ainda recorre à misericórdia de Deus, para que em meio a todo este castigo, que já havia sido decretado por Deus, a sentença já havia sido dada no capítulo 1 de Abacuque, em meio a tudo isso, ele recorre à misericórdia de Deus. Meus irmãos, é muito saudável em nossa oração sabermos aquilo que nós estamos passando e orar a Deus pedindo a misericórdia dele, para que ele alivie a sua mão sobre nós. Não que essa pandemia vai passar de uma hora para outra, mas que em meio a essa pandemia, a misericórdia de Deus possa ser feita em nossa vida e que ele possa amenizar as coisas a qual ele já decretou, como disse Jesus. No mundo tereis aflições, haverá epidemias, guerras, rumores de guerras. Isso tudo está acontecendo porque Deus já predisse isso, como ele predisse aqui para Abacuque que o povo seria cativo dos caldeus. Meus irmãos, nós podemos tirar grandes lições sobre isso, sobre a misericórdia de Deus no nosso país. Todos os países, os outros países, como França, como Espanha, as mortes estão muito elevadas ali por causa deste vírus. Mas no nosso país, Deus tem sido misericordioso. Em meio a essa pandemia, nós está havendo mortes, está havendo desemprego, mas no nosso país, se nós vemos uma tabela até que foi colocada pelo presidente na última noite que eu estava lendo, no nosso país, o nível de mortalidade está sendo bem menor. Deus tem nos abençoado, meus irmãos, em meio a todas essas coisas que vêm acontecendo conosco, através das orações da igreja, através de confiar em Deus e de apelar pela misericórdia de Deus, Deus tem nos aliviado, Deus tem aliviado o nosso país. O nosso país não tem grandes taxas de morte como tem os outros. É por isso que nós não só devemos orar pelo nosso país, mas pelos outros países também. Nós devemos interceder por este povo, para que Deus ali tenha misericórdia, alivie a sua mão em meio a este tempo de crise, em meio a este tempo de pandemia. Nós devemos estar sempre buscando a Deus, que Ele avive a sua obra em meio ao seu povo. Meus irmãos, nós precisamos sempre de estar cada dia mais perto de Deus em oração. Então, a sua oração em Abacuque orando, nos 3 primeiros versículos, ele apresenta o seu temor a Deus toda honra e toda glória por todos os seus grandes feitos que ele faz em favor de nós, mesmo que às vezes nós pensamos que não são feitos bons naquilo que ocorre conosco, mas tudo está nas mãos de Deus e Deus sabe de todas as coisas. E logo após ele apela pela misericórdia de Deus, como muitos no passado, ele relembra que apelaram pela misericórdia de Deus. Um desses é o próprio rei Davi, que sempre escolhia ser julgado por Deus. Quando Deus apresentou a Davi, ele deveria escolher 3 possibilidades de castigo lá em 1 Crônicas, capítulo 21. Deus pergunta para ele: você quer 3 anos de fome? Ou 3 anos de fome, 3 meses sobre a espada do inimigo, ou 3 dias sobre a espada do Senhor, que era a peste, E lá em 1 Crônicas 21:13, Davi escolhe cair nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as misericórdias de Deus. Deus dá a ele 3 preditos deles escolher o que ele escolheria: 3 meses de fome, ele escolheria 3 anos de fome, ou 3 meses de espada sobre o inimigo viesse até ele, ou que 3 dias sobre a espada do Senhor, que era a peste. Ele escolheu o Senhor, porque sabia que o Senhor é misericordioso. Nós sempre vamos escolher o Senhor, porque sabemos que o Senhor é misericordioso para conosco, meus irmãos.
terceira coisa aí, a segunda coisa que vai acontecer agora no livro de Abacuque, após ele começar orando, após ele começar temendo, após ele começar apelando pela misericórdia de Deus. Agora, Abacuque tem uma visão de quem é Deus, a partir do versículo 4. Acompanhe comigo, fazendo a partir do versículo 3. Deus vem de Temã e do monte Parã, vem o santo, a sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor, o seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder. Diante dele vai a peste e a pestilência, segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem, os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira? É contra o mar o teu furor, já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? Tira descoberto o teu arco, e farta está a tua aljava de flechas. Tu fendes a terra com rios, os montes te veem e se contorcem. Passam torrentes de água, as profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas, ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação marchas pela terra, na tua ira calça os pés das nações. Tu sais para o salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o telhado da casa do perverso, ele descobres de todo o fundamento. Transpassa a cabeça do guerreiro, do inimigo com as suas próprias lanças, os quais, como tempestade, avançam para me destruir. Regozijam-se como se estivessem para devorar o pobre. As ocultas marchas como os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Então, do versículo 3 ao versículo 15, Abacuque, depois de temer ao Senhor, depois de pedir ao Senhor por misericórdia, passa a apresentar a Deus a visão de Deus para a vida de toda a glória de Deus, dividida aí nesses versículos de 3 a 15. Abacuque aprendeu que Deus não fica em silêncio e nem inerte em meio a tudo isso que irá acontecer com o seu povo. Ele realmente vem. E a vinda do Senhor sobre o seu povo e sobre o povo inimigo é estrondosa. Nós aprendemos que no meio de tantas lutas devemos perseverar, meus irmãos. Porque, como diz o texto, a vinda do Senhor não retarda. Olha o versículo 3. Deus vem de Temã. Deus vem, meus irmãos. Nós hoje aguardamos em toda essa guerra, em toda essa pandemia, a segunda vinda de Cristo Jesus, e podemos ter certeza que o nosso Senhor virá para acudir o seu povo. Ele veio no passado para Moisés, livrou aquele povo do Egito de 400 anos na escravidão do Egito. Deus veio e livrou este povo. Deus virá. Abacuque relembra essas histórias. Deus virá mais uma vez para resgatar o seu povo da Babilônia, como Deus virá mais uma vez para nos resgatar deste mundo vil e cruel, para nos buscar e tecer um julgamento sobre os ímpios e nos dar liberdade de paz junto a Ele no céu. Abacuque, então, descreve a vinda do Senhor como sendo gloriosa no versículo 3, em sua abrangência, em seu fulgor no versículo 4, em seus efeitos, que nós lemos aí no versículo 5 a 7. Assim como a fama dos hebreus, quando conduzidos pelo deserto, abrangeu todas as terras, Todas as terras começou a conhecer aquele povo que passou com Moisés 40 anos no deserto. Assim é para com nós hoje. Deus está conosco. Deus estava ali com Abacuque,
com o profeta e junto com o seu povo, para passar estes momentos de aflições, para passar este momento de aprendizado, de correção por causa do pecado do povo. Em outras palavras, a glória demonstrada nos dias de Moisés é também revelada a Abacuque e também é revelada no nosso dia, nos nossos dias de hoje, e será revelada no dia do Senhor, no dia que o Senhor voltar para nos buscar. Toda essa glória de Deus será revelada do céu com os seus santos anjos e com todos aqueles que foram lavados com o sangue do Cordeiro. Meus irmãos, o versículo 6 vai nos dizer que os caminhos de Deus são eternos. Os caminhos de Deus são eternos. O seu juízo, quer o juízo da redenção, quer o juízo sobre o povo mau, o juízo de Deus. Tudo isso que Deus faz vem de eternidade a eternidade. Deus é retratado nessa visão como um poderoso guerreiro. Veja o versículo 8. Você lendo aí o que nós já lemos, do versículo 8 ao 15, observe as referências que a visão de Abacuque dá em Deus montado em seus cavalos, em sua carruagem, ou seja, Deus usando flechas e lanças, versículo 9, 11, 14, que vem para destruir os seus inimigos, que vem para livrar o seu povo desses eventos históricos que aconteceram em Israel. Então, Abacuque vê um Deus, retrata um Deus guerreiro que vem para batalhar com o seu povo mediante a esses tempos de aflições. É por isso que existem tantas alusões à linguagem do livramento dos próprios dias de Moisés e de Josué, aí do versículo 3 a 15 de Abacuque. Por exemplo, algumas alusões. Deus vem de Temã, versículo 3, e do Monte Pará. Essa localidade aponta na direção do Sinai, onde está o sul, né? Em Deuteronômio 33, 2, também descreveu o Senhor vindo do Monte Parã e conduzir o seu povo à beira da terra prometida. Em outras palavras, né? Deus do Sinai, que estava lá no Sinai, no tempo de Moisés, ainda está agindo no tempo de Abacuque e age no nosso tempo. Versículo 5, por exemplo, faz referência à peste ou à pestilência e faz recordar de algumas pragas trazidas à comunidade egípcia, quando Deus trouxe aquele povo do Egito para a terra de Canaã e colocou 10 pragas. Deus enviou 10 pragas ali para soltar o seu povo, como aprendemos ontem aí com o pastor Leonardo no estudo bíblico de Sião, quando ele falou daquelas 10 pragas do Egito, né? Então, todo esse texto, o versículo 11, que fala sobre o resplandecer de Deus, retratando Deus como um relâmpago, né? Ao qual nós vemos também em Êxodo 19, 16, que a revelação de Deus ali no Monte Sinai veio como um relâmpago. No verso 7, no verso 9, que faz uma alusão a cruzar o Mar Vermelho. Então, meus irmãos, tudo isso a qual Abacuque está revelando em Deus, está vendo em Deus, foi o que ele aprendeu de Deus no passado, a glória de Deus, de um Deus poderoso, de um Deus que livra o seu povo, de um Deus que está para guerrear pelo seu povo em meio às aflições. Mesmo quando essas aflições, pois tudo que acontece é porque Deus permite. Então, em meio a essas aflições, em meio a esse julgamento, que Deus está para nos ensinar, para nos corrigir, para que nós voltemos a andar nos caminhos de Deus, Deus está conosco. Ele vem amenizando sobre nós, através das suas misericórdias, aquilo que ele já havia prescrito para que nós pudéssemos viver. Por exemplo, o que nós podemos tirar de tudo isso? O povo desobedecia a Deus na época de Abacuque e precisou vir um castigo sobre Deus, sobre o povo. O que nós podemos aprender? Que lições nós estamos tirando para nossas vidas hoje com essa pandemia? Eu acredito que a maior lição que nós estamos tirando, vendo toda a glória de Deus, que Deus é um Deus que guerreia por nós, foi Deus que mandou essa pandemia, é Deus que vai nos livrar no momento dele, quando ele quiser. Então eu acredito que tudo isso nos remete a pensar uma coisa. Depois que veio essa pandemia e as igrejas teve que fechar as portas, qual valor hoje nós estamos dando à nossa igreja? Ou não podemos estar de portas abertas nos reunindo? Talvez nós estemos dando mais valor do que nós dávamos na época em que nós, alguns meses atrás, que nós poderíamos nos reunir.
Creio que assim que voltar, que acabar essa pandemia e podermos nos reunir de novo, as igrejas estarão lotadas por saudade de estar na casa de Deus. Outra coisa que nós podemos tirar de tudo isso que nós estamos vivendo, assim como Abacuque viveu e tirou lições para os seus dias, é que ninguém fazia mais culto familiar. Era raro as pessoas que paravam para orar com a sua família, para ler a Bíblia, para cantar um hino, porque pensavam que é só na igreja que deveriam fazer isso. E hoje nós estamos tirando tempo para as nossas famílias, estamos tirando tempo para o culto no lar. Muitas vezes haveria morrido, talvez no coração de você e da sua família. E agora que nós não podemos nos reunir, nós damos mais valor à igreja e damos valor agora ao culto familiar com as nossas famílias. E é isso que nós devemos tirar de tudo isso. Primeiro, Abacuque ora temendo a Deus, mostrando os atributos de Deus na sua oração. Versículo 1 e 2. Pedindo a Deus por misericórdia. Agora ele tem uma visão de Deus, em meio a tudo isso que está acontecendo, em meio a toda essa aflição, em meio a esse decreto de Deus. E é isso que nós devemos ver hoje. Em meio a tudo isso que nós estamos vivendo, qual é a visão de Deus que nós temos para a nossa vida, para as coisas que nós estamos passando? Em vez de criticar, em vez de difamar, nós deveríamos estar aprendendo aquilo que Deus tem para com cada um de nós. E a última parte vem do versículo para nós aprendermos hoje, vem do versículo 16 ao versículo 19. Em meio a tudo isso, eu orando a Deus, temendo a Deus, pedindo misericórdia, tendo uma visão de Deus, de tudo que está acontecendo em nossa vida, trazendo para nós nos dias de hoje, sabendo que Deus tem nos abençoado, tem abençoado o nosso país, tem nos livrado, tem amenizado sobre nós, através da sua misericórdia, essa peste. Agora nós devemos responder a Deus tudo isso que vem acontecendo. E a resposta que nós devemos dar a Deus não é: Senhor, por que o Senhor faz tudo isso conosco? Por que está acontecendo essas coisas? Não é essa a resposta que Deus quer. A resposta tem que vir com temor e fé, como Abacuque está nos ensinando. Versículo 16 a 19, ele diz: ouviu no meu íntimo e se comoveu a sua voz. Tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar alternadamente ao mestre de canto para instrumentos de corda. A última parte de Abacuque, dos versos 16 a 19, são possivelmente a parte favorita, de alguns crentes deste livro. Afinal, ela expressa a confiança que talvez nós gostaríamos de ter também, de experimentar, como Abacuque experimentou a confiança que aquele profeta tinha em Deus, em não sair reclamando, mas em adotar um espírito de submissão em meio a tudo aquilo que iria acontecer. Tal sujeição completa precisa ser compreendida para que nós venhamos ter uma atitude como essa. Existem duas respostas de Abacuque que juntas compõem um equilíbrio necessário para viver de uma forma cristã neste mundo mau. Essas duas reações são temor e fé. Temor diante de Deus e a fé que nós devemos ter em meio a esses tempos de aflição. A primeira reação de Abacuque, da sua visão, na revelação de Deus para ele, no versículo 16 aí, foi o temor a Deus. A santidade majestosa de Deus, que provoca uma reação quase que apavorante, como o próprio Abacuque aqui descreve. Não se trata de um pavor, pois a santidade de Deus nos é apresentada em volta a muita graça, a muita misericórdia, mas quem a completa
Nós nos vemos diante de Deus pequeninos. E nós não devemos ter orgulho nenhum diante de Deus. Mas nós devemos ser humilhados. Nós devemos viver humildes diante de Deus, temendo a Deus. Pois nós somos totalmente diferente a criatura do Criador. Então nós precisamos tirar essas lições e contemplar em nós mesmos uma humildade, assim como foi nos dias do profeta Abacuque. É preciso que a gente nunca esqueça a santidade majestosa de Deus. Pois isso, sabendo que Deus é santo e que Ele implica sobre nossa santidade, que muitas vezes nós não alcançamos, isso implica uma vida com esperança de livramento. Se nós nos humilharmos diante de Deus e apresentarmos diante de Deus as nossas orações, pedindo a Deus por misericórdia, em meio a tudo isso, em vez de questionarmos, mas em meio a tudo o que acontece, nós viemos nos humilhar. Se o meu povo, que se clama pelo meu nome, se humilhar e chorar, então eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. Essa é a palavra de Deus para com Abacuque, é a palavra de Deus para conosco, em meio a tudo isso que nós estamos vivendo. Temer a Deus, nos humilharmos ainda mais no pó e podermos buscar a Deus mediante a essa pandemia que vem acontecendo, não só no nosso país, quanto nos outros países. Então, a primeira coisa é temor, é temer a Deus em meio a tudo isso. Como Abacuque temeu, nós devemos temer a Deus em meio a tudo isso, pedir perdão pelos nossos pecados e nos humilhar diante de Deus. E certamente a graça de Deus chegará até nós. A segunda coisa que Abacuque vai ver do versículo 17 a 19, que ele vai nos ensinar, é a fé. A segunda reação, a primeira reação é o temor diante dessas coisas. Temer a Deus e nos humilhar e não questionar e nem sair decretando nada, mas ter temor diante de Deus. A segunda coisa é ter fé. Acreditar que essas coisas são passageiras, isso vai passar como aconteceu no passado, como passou os 70 anos de exílio na Babilônia passou. Os 400 anos de escravidão no Egito passou. Deus resgatou o seu povo, como irá resgatar, como Jesus Cristo prometeu voltar. Nós agora temos que olhar para um futuro a qual Deus já nos prescreveu. A presença de Deus para com os que o amam, embora muitas vezes é espantosa, é sempre encorajadora. Lembra de quando os anjos aparecem aos discípulos, ou um anjo aparece a um profeta, né? Logo aquele discípulo, aquela mulher que o anjo apareceu, já está logo se colocando de joelho, ele diz o que o anjo diz quando ele aparece ao seu povo. É uma das primeiras coisas que os anjos dizem: não temais. Embora Deus tenha feito seus decretos sobre este mundo, que jaz no maligno, que será destruído, nós não devemos temer, ter este medo de Deus, porque Ele está para nos salvar. Ele está para vir e nos buscar. E Abacuque sabia que Deus traria de novo, restauraria a aliança do seu povo. E isso ele sabia muito bem que iria acontecer. Ele sabia que Deus jamais deixaria a qual ele escolheu. Por isso, Abacuque continuava a confiar na aliança graciosa de Deus. Em meio a tudo isso, Jesus Cristo faz uma nova aliança para com o teu povo, uma aliança no seu sangue. E, meus irmãos, em meio a tudo isso, nós devemos confiar em Deus, que Ele jamais desamparará o seu povo. E nós devemos fazer como o apóstolo Paulo diz em Filipenses 4:11, devemos aprender a ter alegria em toda e em qualquer situação. Tal alegria nós devemos ter independentemente das circunstâncias, e ela deve produzir dentro de nós a paz que só Jesus Cristo nos dá. Em meio a tudo isso, nós devemos permanecer contentes e alegres, respondendo a Deus com temor e fé, tendo fé em que essas coisas irão passar. Outras virão, mas nós vamos continuar tendo fé em Deus, em todas essas coisas. Meus irmãos, foi com essa mesma confiança
que Asaf encerrou o seu salmo de angústia. Em meio à tempestade, em meio aos problemas vividos por Asaf, ele encerra o seu salmo de número 73, versículo 26 a 28, dizendo: ainda que a minha carne e o meu coração desfaleça, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Todos aqueles que afastam de Deus, em meio a esses tempos difíceis, pioram a situação. Vão perecer. E ele continua: tu destrói todos os que estão infiéis para contigo, em meio ao que eu venho taxando sempre. Em meio a essa pandemia, em meio às dificuldades, nós não podemos deixar de ser fiéis a Deus, cumprir com seus mandamentos. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Em esses tempos de guerra, em tempos de pandemia, em tempos de invasão e exílio, como iria acontecer ali com o povo de Abacuque, o que nós devemos fazer? É o que diz o salmista Asaf, quando ele termina o seu salmo de angústia: bom é estar junto a Deus. No Senhor deposito todo o meu refúgio, proclamar os feitos de Deus todos os dias. Bom é estarmos e continuarmos, meus irmãos, em meio a esses tempos difíceis, continuarmos junto a Deus. Não deixar Deus, nos humilharmos e pedir a Deus sempre por misericórdia. Tanto Abacuque quanto Asaf viram em Deus a fortaleza, viram em Deus o seu refúgio. O Senhor é a nossa rocha. Se nós estivermos plantados nessa rocha, de maneira nenhuma, meus irmãos, seremos abalados. Virá tempos, tempestades, terremotos, mas nós estaremos em pé. Porque se nós estivermos firmes na rocha que é Cristo, ligados a Cristo, jamais seremos abalados. A fé, ela não se confunde. Temor e fé nós precisamos ter. Abacuque nos ensina isso através da sua palavra, e assim também nos ensina alguns dos fiéis que passaram por privamentos, por tribulações. Por exemplo, o próprio apóstolo Pedro, ele ensina a igreja, na sua primeira carta, do capítulo 1, no versículo 5 a 9, que nós devemos estar sempre, nós somos sempre guardados por Deus. Veja o que Pedro diz: sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, ele dá tudo isso, para a salvação preparada para se revelar no último tempo. Assim como Abacuque ia começar a passar um tempo de exílio, mas ele aguardava a salvação. E a mesma coisa nós aguardamos. Em tempos difíceis, nós aguardamos a salvação que irá se revelar no último tempo. Nisso exultais, sejam felizes, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor e glória e honra, revelação de Jesus Cristo. É por isso que nós devemos ter fé. Em meio a tudo isso, isso vai redundar em glória, em louvor ao nosso Senhor Jesus Cristo, a fé dos seus, daqueles a qual ele escolheu, do seu povo. Ele continua dizendo: a quem não vendo, não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais, com alegria indivisível e cheia de glória, obtendo no fim da vossa fé a salvação da vossa alma. Meus irmãos, o fim da fé é a salvação da alma. Nós devemos continuar depositando a fé que nós temos em nosso Senhor Jesus Cristo em tempos de pandemia, em tempos de aflições, em tempos de exílio, em tempos de doença, em tempos de baixa economia. Nós precisamos continuar confiando em Deus. A proteção de Deus pela fé, a tristeza muitas vezes que passa aos nossos olhos por ver tudo o que está acontecendo, deve se transformar em alegria indivisível por amor a Jesus Cristo. E assim faz Abacuque, conterrâneo de Jeremias. Em meio a tudo isso, a visão que ele tem de Deus, terminando o seu livro, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzem mantimento, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco,
e nos currais não haja gado. Ainda que venha a fome sobre a terra, isso que ele quer dizer. Que eu não tenha mantimento, que a economia caia lá embaixo. Todavia, em qualquer situação, em meio a isso que nós estamos vivendo hoje, em meio àquilo que viveu Jeremias, todavia, eu me alegro no Senhor. Em meio à pandemia, em meio a, até ontem, mais de 1.500 mortos no nosso país, muitas pessoas infectadas, as pessoas com medo de sair na rua, decretos saindo, decreto após decreto, aquele que está no Ministério da Saúde pode ser demitido, as preocupações das pessoas, em meio a tudo isso que nós estamos vivendo, a ter que sair com máscara nas ruas para evitar o contamínio, em meio a tudo isso, eu me alegro no Senhor. Exulto no Deus da minha salvação, porque eu sei que no passado Deus salvou muitas pessoas, Deus livrou muitas pessoas, Deus como guerreiro guerreava do nosso lado, e Ele fez isso para nos ensinar, porque estávamos em pecado. Assim como no presente nós vivemos hoje, porque Deus não muda, Deus é imutável, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E assim como no futuro próximo, a qual nós esperamos a libertação em Jesus Cristo, esperamos a salvação, a segunda vinda de Cristo, isso virá e nós temos fé disso, apesar de não vermos, nós temos fé e nos apegamos a isso, esperando uma Jerusalém que desce do céu, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais pandemias, não haverá mais mortes, não vai ter lá na Nova Jerusalém uma lista com pessoas que morreram com epidemias, porque não haverá isso, a morte já não mais existirá, o choro será estancado de nossos olhos, e é isso que nós devemos crer. Não haverá mais taxa de mortalidade. Isso que nos alegra, é isso que alegrava Abacuque. Exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Nós devemos fazer de Deus a nossa fortaleza, o nosso bem seguro. Muitas vezes nós colocamos em coisas banais a nossa esperança. Pensamos que estamos protegidos dentro da nossa casa, mas, meus irmãos, faça de Deus a sua morada, faça de Deus a sua fortaleza. E ele continua: e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar alternadamente. Que Deus abençoe a sua vida com essa palavra. Esse estudo possa nos trazer reflexão para os nossos dias de hoje. Primeira coisa, nós devemos orar a Deus, como Abacuque orou, mas com temor no nosso coração, lembrando-se de quem Deus é. O Senhor, assim como Jesus Cristo nos ensinou, né? Na sua oração, quando Ele nos ensina a orar. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o teu nome. Deus, Ele está no céu, nós estamos aqui na terra ainda. Um dia Ele vai nos levar para lá, glorificará o nosso corpo, mas até lá o Senhor está em alto e sublime céu, um trono, e o seu nome é santo, e a nossa oração deve começar com a adoração a Deus. Logo depois, Abacuque pede por misericórdia, em meio a tudo, porque ele sabia que iria viver, e que nós sabemos que estamos vivendo e que ainda vamos viver, nós devemos pedir a Deus que amenize essas dificuldades que o povo está passando, essas pandemias, que amenize isso sobre nós. E nós só vamos conseguir isso apelando pela misericórdia de Deus. E Deus é misericordioso para com o teu povo. Logo após, nós temos que ter uma visão de Deus, assim como teve Abacuque. Quem é Deus para você? Quem é Deus em meio a esses dias que nós estamos vivendo? Tenha uma visão verdadeira e real de Deus, sabendo quem Deus é através das Escrituras, demonstrando assim ainda mais temor, mais alegria, por causa da graça que Deus tem depositado em nós. Depois, nós devemos sempre, além do temor, ter fé. A fé em tempos difíceis. A nossa fé em Deus não deve morrer, mas devemos sempre estar alegres em Deus, pois se nós verdadeiramente fizermos esse aparato de quem é Deus, nós vamos nos alegrar muito.
nós vamos estar sempre confiando, pois Deus nunca desamparou o seu povo. Não desamparou no passado, não desampara no presente e não desamparará no futuro. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar. Espero que nós possamos ter aprendido grandes lições hoje com esse texto de Abacuque. Senhor Deus, nós agradecemos o Senhor por mais um estudo bíblico online da nossa igreja. Sabemos que nesses tempos que nós estamos vivendo, nós sabemos que o Senhor habita em alto e sublime trono. Nós sabemos que o teu nome é santo e sobre ti dobrará todos os joelhos. E em meio a esse tempo, o Senhor tem sido misericordioso para conosco, Senhor. É por isso que nós te louvamos e te engrandecemos o nome, Senhor. Por meio a tudo isso que o Senhor já decretou, a tudo isso que nós estamos passando, Senhor. O Senhor está conosco, lutando conosco, Senhor. E nunca nos desamparando, prometendo a salvação da nossa alma. E nisso nós devemos ter fé. Em meio a tantas dificuldades que o povo está enfrentando, tantas necessidades, jamais deveremos tirar o olho do nosso Salvador, Jesus Cristo. O Senhor é a nossa rocha, a qual nós estamos plantados, e pedimos ao Senhor que nada nos abale, que fortaleça a nossa fé, fortaleça o nosso espírito, abençoa cada família da nossa igreja, Senhor, e aqueles que nos ouvem, Senhor, todo aquele que é cristão, nos quatro cantos deste mundo, Senhor, que em nome de Jesus, o Senhor continue abençoando, e que o Espírito Santo de Deus continue habitando em nosso coração, para que nós possamos sempre aprender cada dia mais do Senhor e abrir os nossos olhos espirituais, sabendo que o Senhor zela pelos seus. É em nome de Jesus e em perdão dos nossos pecados que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe. Logo após a reunião do conselho, o pastor Leonardo deve estar dando aí o aval, se continuaremos tendo aí este culto online aí durante quanto mais tempo, né? Os 15 dias venceram ontem. Vamos esperar novas posições do nosso conselho. Jesus abençoe a sua vida.